Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre escorpiões. Hoje vamos falar da espécie Titus stigmoros, a mais comum na região do Nordeste e é responsável pela grande parte de acidentes no estado de Pernambuco. Aqui eu tenho o animal fixado, certo? Para melhor detalhar a sua estrutura. Na parte dorsal, podemos identificar as quelíceras, um par de quelíceras, certo? Sua digestão é externa. Ele produz uma enzima que degrada o animal, a presa, e transforma em um suco, uma pasta ao qual ele absorve. Ele tem 6 olhos, 2 pares de olhos paralelos, certo? E o par de olhos aqui no meio. Porém, a sua visão é muito fraca. Ele usa mais a parte sensorial através do tricobóteos, que são pelos distribuídos pelo corpo para identificar a sua presa. Continuando, temos o cefalotórax, temos o mesossoma e o metasoma. Seu corpo é dividido em 3 partes. Esse é a nossa espécie. Aqui no final, observamos o ferrão, certo? O telson, o acúleo, onde ele tem aqui um par de glândula de veneno, onde produz e armazena um espinho subaculear, que é um pequeno espinho abaixo do acúleo, que é por onde ele inocula o veneno. Os pedipalpos, um par de pedipalpos, que são 2 pinças, ele usa para segurar a presa e no caso das espécies que são sexuadas, tem grande importância na sua reprodução, pois o macho conduz a fêmea para a fecundação externa, já que ele produz o espermatóforo, deposita no substrato e induz a fêmea para inserção do espermatóforo. De origem aquática, migrou para o ambiente terrestre, trazendo algumas características que hoje têm grande importância no seu processo biológico. Vamos detalhar agora a parte ventral do espécime. Dando sequência à segunda parte do nosso vídeo sobre escorpiões, estamos aqui com o Titus stigmoros e sua posição ventral, onde podemos identificar diversos órgãos sensoriais de grande importância, tanto para a sua biologia como para a sua ecologia e reprodução. Aqui é possível ver com mais facilidade as quelíceras, certo? Aqui tem uma grande importância para a taxonomia, onde se ampliarmos mais a imagem e o microscópio de varredura, por exemplo, você vai conseguir identificar granulações, que é uma característica para a identificação de gênero de escorpiões, se seguirmos uma chave de taxonomia. O pedipalpo é formado de 3 segmentos e essa pinça aí na sua extremidade. A população tem o hábito de chamar o escorpião de lacral e achar que esse animal inocula o veneno pelas suas pinças. Mas a pinça tem função de reprodução nas espécies sexuadas, onde você tem macho e fêmea, e na alimentação, pois segura a presa. Lembrando que o animal só vai fazer uso da peçonha se a presa mostrar resistência ou em caso de acidente ou contato com o ser humano, ele vai usar o uso do veneno, que é essa glândula localizada na extremidade do seu metasoma. Ainda podemos identificar o externo, que é uma característica de identificação de família, lembrando que o Titus stigmoros corresponde à família Buthidae, que é uma família que inclui as principais espécies de importância à saúde do ser humano, e uma estrutura reprodutiva, que é o opérculo genital, que é por onde, no caso da população sexuada, o macho ele vai liberar o espermatóforo, que é uma pequena estrutura onde ele deposita os espermatozoides e ele puxa a fêmea para que esse espermatóforo entre nesse opérculo, e no caso da reprodução, da cria, é por onde saem os animais. Lembrando, falando em animais, em reprodução, os escorpiões são carnívoros. Em caso de estresse, a fêmea cancela a sua gestação, aborta os filhotes e se alimenta dos filhotes. Ou em caso de estresse,
ela pode abortar os filhotes ainda na fase embrionária e outros escorpiões se alimentarem dessa prole. Isso foi muito bem observado em laboratório e em campo. Outra estrutura de grande importância para os escorpiões são os pentes, que é uma estrutura que tem uma importância na taxonomia, mas também é o órgão sensorial, onde ele tem quimiorreceptores. Por isso que esse animal tem uma grande resistência ao uso de produtos químicos, porque ele percebe essas substâncias no ambiente e vai fugir e evitar passar por cima do local que foi aplicado o veneno. E experimentos realizados em laboratório, na superfície que foi aplicado o veneno comumente usado no comércio, ele não passava por cima do local que tinha sido tratado com o escorpionicida. Lembrando que estamos falando de um aracnídeo, não é um inseto, então não existe um inseticida para escorpião. O que existe são produtos que a indústria indica para o controle de escorpiões, que são escorpionicidas, pois estamos falando de aracnídeos e não de inseto. Então aqui você consegue observar a abertura genital, certo? Os dois pentes, onde realmente parece uma estrutura de pente. Esses pentes, eles são móveis. Então, quando o escorpião está andando na superfície, ele usa esses pentes para detectar o ambiente, para detectar vibrações, substâncias químicas. Então, é de grande importância. E também, o escorpião, quando ele está em movimento, vocês observarem o escorpião em campo ou na sua residência, observe que ele sempre anda com esses pedipalpos abertos, pois ele usa esses pedipalpos, são repletos de pelos sensoriais, onde ele consegue sentir vibrações no ambiente. Então é assim que ele consegue identificar a sua presa, é assim que ele consegue identificar algum perigo e é assim que ele consegue identificar risco à sua sobrevivência. Ainda temos aqui 4 pulmões foliáceos, que são aí uma estrutura super evolutiva, super importante para os escorpiões. Lembrando que eles têm uma resistência de passar 6 meses sem a ingestão de alimento e até 1 ano sem a ingestão de água. Então são animais muito resistentes, por isso que é tão difícil o controle de escorpiões em áreas urbanas. Então são 4 pares de pulmões foliáceos, certo? Isso aí é uma estrutura bem antiga dos aracnídeos. Aí temos aí as patas, os 4 pares de patas, divididas aí segmentos e 2 unhas. Por isso que ele consegue subir em superfícies ásperas, como parede, tijolo, porém em superfícies lisas ele não consegue subir. Aí acompanhando, aí tem a parte da cauda, né, onde é composto de 5 segmentos. No final nós temos a presença do ânus, nessa região aqui final temos o ânus. Ele libera pouco excremento, certo? Muito seco, até difícil de você remover dos terrários. Aqui repetindo uma parte super importante, que é a glândula, o par de glândula, o espinho, que é uma característica muito usada na taxonomia, certo? Muito se discute sobre a questão evolutiva, qual a necessidade desse subespinho, né, esses 2 espinhos que ele tem no telson. Alguns artigos relatam que é uma questão de alimentação, para poder melhor assegurar a ingesta da peçonha, ok? Esse escorpião tem uma importância muito grande devido à letalidade. Aqui para Pernambuco há registro de óbitos para crianças abaixo de 12 anos, ok? Vou colocar aqui os 2 escorpiões de lado, certo? Então tem uma grande importância, mais aqui da parte dorsal, tem uma grande importância na saúde pública, né, por ser de difícil controle. Aqui em Pernambuco temos populações partenogenéticas. O que são partenogenéticas? É aquela população onde você só encontra fêmeas, então não existem machos. Então uma única fêmea
ela pode reproduzir até 3 vezes ao ano e por média de 12 a 13 filhotes. Em cativeiro é muito difícil manter esse animal em cativeiro, porque é alto o índice de mortalidade. Ele passa por mudanças de exoesqueleto, certo? Ele pode viver de 5 a 7 anos, isso vai depender muito do ambiente, da temperatura, da oferta de alimento, de diversas condições. E ressaltando aqui, para o nosso estado, temos a presença de 2 populações. Temos a população que é a partenogenética, que é a mais comum, e a população sexuada, onde você encontra machos e fêmeas. Então, esses animais, mesmo sendo tidos como vilões pela população, têm uma grande importância para o meio ambiente, pois eles são ótimos indicadores ecológicos, são utilizados para pesquisas em área de mata, para avaliar nível de preservação, certo? Lembrando que aqui em Recife, o soro para escorpião está disponível apenas no Hospital da Restauração, certo? E nas 12 regionais de saúde no estado de Pernambuco. Lembrando que a criança, se houver um acidente, criança abaixo de 12 anos, deve ser encaminhada diretamente para o Hospital da Restauração, aqui em Recife, no Jaboatão Prazeres, lá em Jaboatão dos Guararapes, e nas demais sedes de regionais de saúde. Você encontra essas informações no site da Secretaria de Saúde do Estado. Lembrando que, em caso de acidente, é importante lavar o local com água e sabão. Água morna alivia bastante a dor, certo? E sempre procurar um serviço de saúde, independentemente da idade, criança ou adulto, procurar um serviço de saúde, sendo que criança, como o risco de óbito é muito alto, ela deve procurar os serviços de referência. Já os adultos, eles podem procurar os serviços de atenção básica, como PSF, UPA, policlínica, unidade de saúde, mas o adulto não deve procurar as grandes emergências e evitar colocar gelo. Qual é a medida para você prevenir desses acidentes, desses animais? Evitando o acúmulo de lixo, acúmulo de material, resto de material de construção. A limpeza é de grande importância, certo? É importante sempre lembrar que aonde tem barata, tem escorpião. Como é que eu vou acabar com o escorpião? Acabando com a barata. Como é que eu vou acabar com a barata? Vou controlar os resíduos biológicos, aumentar as ações de limpeza na minha residência, manter ralos de banheiro sempre fechados, bater roupas e calçados antes de usar e sempre evitar que os móveis, cama, fiquem muito próximos à parede, pois os escorpiões podem subir pela parede e se acomodar nas camas. E em casa onde tem telha, onde não há uma cobertura, é importante o uso de mosqueteiro, para que o animal ele não caia do telhado em cima da cama, ocorrendo acidentes. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail da Jornada de Zoologia ou ligar para o Programa Estadual de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos, coordenado pela veterinária Railene Medeiros, pelo 31840221. Agradeço e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.